Boa noite. Agora, na sequência, eu convido o professor Rogério Rufino. Professor Rogério, professor de pneumologia na UERJ, diretor da Faculdade de Medicina na UERJ, e vai nos honrar aí com a nossa próxima apresentação dessa noite de hoje, Dia Mundial do Pulmão. Muito obrigado pela presença, professor Rogério. É, o Dia Mundial do Pulmão e o dia de sempre do Flamengo, que com certeza já deve estar perdendo. Então, tem dias importantes para todo mundo. Ah, primeiro, agradecer a Sopterj, na figura do presidente Carlos Leonardo, estão presentes aqui parte da diretoria, Márcia, né, o Renato, mas é sempre um prazer apoiar todos os eventos da Sopterj. Vou falar sobre um tema que eu já milito há muito tempo e que eu estou bastante feliz, o momento que nós vivemos das doenças intersticiais. O título é bastante difícil, foi proposital, né? Porque os pneumologistas são os melhores clínicos, né? Então, eles conseguem buscar os detalhes. O horizonte da FPP, né? Fibrose pulmonar progressiva, a idiopática, que é a fibrose pulmonar idiopática, como protótipo do início subclínico às terapias antifibróticas. Por que eu coloquei isso? É proposital. Subclínico. A gente pode diagnosticar tudo isso com mais antecedência. Terapias antifibróticas. Agora nós temos 3, na verdade 4. Ninguém aqui é jovem, então não vou. Mas é uma brincadeira pensar que teria mais gente jovem, né? Apesar de só. A primeira pergunta é a definição de anormalidades pulmonares incidentais. A gente chama de ILA, fica mais bonito. Na tomografia, marque a alternativa errada. Opacidades em vidro fosco ou reticulares bilaterais, maior que 5% de zona pulmonar. Zona pulmonar são as áreas mesmo. É o terço médio, terço inferior e terço superior. Não é segmento, tá? Porque foi muito interessante que eles colocaram isso como estimativa visual. Não é qualitativo pela tomografia esófagus. Isso é bem interessante. Bronquiectasia de tração e faviolamento pode estar presente. Alterações sempre devem ser unilaterais para caracterizar a ILA. E, por fim, as alterações devem ser não dependentes, ou seja, persistirem numa posição prona. A segunda questão, ela é mais teórica e é mais importante. Segmento que a ATS recomenda para as ILAs. Marque alternativas corretas. Repetir a TC em 2 a 3 anos, se estável. Considerar um segmento mais curto, 12 meses, em caso de maior risco. Sempre realizar o MIC-5B em telômeros curtos com rastreio inicial e acompanhar também com função pulmonar seriada. No final, vocês têm que responder, né? Não é agora. Isso é uma análise de que a aula foi, pelo menos, parcialmente cumprida. Então, temos a fibrose pulmonar idiopática, e aí começaram as siglas, né? Doença intersticial pulmonar, doença reumática imunomediada. A doença tecido conectivo, mas agora é falar dessa forma. Pneumonia por hipersensibilidade fibrótica, pneumonia não classificável, sarcoidose, drogas, pneumonia intersticial não específica fibrosante ou fibrótica, e aí a gente não pode colocar a tradução porque ficaria pica, aí não ia dar certo. Então, na verdade, é a pneumonia intersticial com características de autoimunidade, por isso que seria o pica. Então, a gente mantém a sigla em inglês, que pelo menos para manter essa qualidade humana de respeitar todo mundo.
E tudo isso a fibrose. Mas o que importa é que a fibrose é o protótipo de todas evolutivas. E uma ou outra tem uma evolução maior. Então, o que tem em comum? Espessamento, cicatrização progressiva do pulmão, rigidez do pulmão, prejuízo da troca gasosa e perda da arquitetura normal. A natureza da doença é que a fibrose pulmonar não é uma entidade única, nós já sabemos disso há muito tempo, mas sim um fenótipo comum a várias doenças intersticiais, incluindo fibrose pulmonar idiopática, PIN e assim por diante. E aí a gente tem uma linha do tempo, em que aqui no final seria o óbito e lá no outro lado a normalidade, a reversibilidade. Como a gente viu, uma boa aula, uma das melhores aulas que você deu, hein? Está muito bem, Fábio. Em que a gente tem reversível, estável, lentamente progressiva, rapidamente progressiva e muito rapidamente progressiva nesse eixo da abscissa. Uma doença, ela é lentamente progressiva reversível, que é a sarcoidose. É uma doença que o pneumologista gosta de tratar, que o paciente responde. Outra, essa mais ou menos, que ela vem da estabilidade, mas ela sempre tem um curso que vai tendendo a progredir, que é não classificável. Um nome horroroso, mas até a gente conseguir algo melhor. Outra que são as doenças conectivos, em que a paciente pode ter uma progressão muito rápida até a reversibilidade. Outra é a PH fibrótica ou crônica, e que vem da estabilidade até a progressão. E, por fim, a fibrose pulmonar idiopática, que ela sempre progride. Ou é rápido, ou é muito lento, mas sempre progride. E aí nós temos duas para fazer uma comparação rápida. Isso é meio chato, né, porque é muito detalhe. A, a fibrose pulmonar idiopática é uma doença específica, fibrosante, intersticial, idiopática e restrita aos pulmões, com padrão de pneumonia intersticial usual. A progressiva é um fenótipo clínico de progressão de fibrose com diferentes características. Uma é bem desconhecida, não tem nada que pode levar. A outra pode ser secundária a várias, até doenças conectivas, a drogas. Aqui tem um critério de diagnóstico que é um padrão PIO, em tomografia ou biópsia. Um padrão de pneumonia intersticial usual. Tem que ter esse padrão. Ah, mas não tem. Tem um provável, que estatisticamente é em torno de 60% a 80% de ser. E aqui começa uma dúvida da própria TS, da European Respiratory Society, com uma definição de tempo. Isso foi ruim, porque confunde para todo mundo. 2 anos, 2 dados em 1 ano. Piora dos sintomas, que é basicamente dispneia, progressão radiológica, que a gente vai falar, e o declínio funcional. Fibrose pulmonar idiopática é idoso, da minha faixa para cima. Tá? Fibrose pulmonar progressiva, qualquer faixa etária, inclusive criança. Curso clínico é progressivo. Aqui é variável, como a gente viu, pode até ter uma redução, melhora. O prognóstico é desfavorável na FPI, o outro também é desfavorável. Mas, como tem uma qualidade de vida que vai se deteriorando com mais lentidão, as pessoas podem achar que está melhor. A fibrose pulmonar idiopática tem 3 drogas, tendadib, perfenidona e nerandomilaste. Reabilitação, oxigenoterapia, transplante, casos selecionados. A fibrose pulmonar progressiva, o tratamento da doença básica pode ser por imunossupressor, remoção de antígeno, o antifibrótico também, que se assemelha então à fibrose pulmonar idiopática. Então, nessa natureza da doença, nós temos alguns cursos importantes. Um rápido, um mais lento e um que a gente nem percebe. A cada ano, nós devemos fazer o exame clínico, o teste de função pulmonar, o teste a caminhada de 6 minutos,
um ecocardiograma, uma tomografia e um BNP. Por ano nós temos que fazer isso. E durante o ano, clínica é função pulmonar. Quantas? Quantas vocês acharem conveniente? 3, 4 vezes. Na verdade, está faltando o laboratório de função pulmonar qualificado. Todos que existem no Rio de Janeiro e também em Niterói são de alto nível. Então, está faltando a gente aumentar isso, porque a formação do pneumologista, ela é... Você consegue mais? Não. Eu não tenho mais, Manuel, que eu estava ficando gripado. Ela começa, ela é muito qualificada. Só local bom forma pneumologista. Então, a gente tem certeza que são bem formados. Então, aqui começa aquele mapa, aquele cenário em que você faz várias possibilidades de diagnóstico. Obrigado, hein, pela gentileza. Várias possibilidades diagnósticas confusas, mas que com tratamento e treinamento você melhora. E algumas ficam muito frequentes, de progressão, que são as idiopáticas, né? A autoimunidade, exposição a infecções relacionadas e o granuloma. Isso é a definição da fibrose pulmonar progressiva. Ter dois critérios, aqui tem 3 domínios, então tem que ter 2 domínios contidos para você considerar. Um é dispneia, outra progressão, evidência fisiológica, diminui aquilo da FPI pela metade, ok? Isso aí em um ano. O que você coloca na FPI, uma perda grande, né, de 10%, aqui a CVF é 5%, quase nada. Né? Declínio absoluto do LCO, 10% segmento de um ano. E evidência de progressão da doença radiográfica, aumento da extensão, gravidade, bronquiectasias, novas opacidades em vidro fosco, nova reticulação, aumento da extensão, aumento ou novos favelamentos e redução do volume pulmonar. A fibrose pulmonar idiopática, importante é que ela é restrita ao pulmão. É muito importante isso. E ela tem um padrão que a define, que é o padrão PIO. Então, isso é uma imagem de fotografia da ATS, do consenso deles, e que o padrão PIO é muito simples, né? Com essa característica, todo mundo conseguiria acertar. São cistos pequenos, que eles se agrupam fazendo tipo um favo de mel e tem que ter mais uma camada. Começa sempre na base e na periferia e vai ascendendo lentamente. Aquilo é um padrão PIO clássico, e aqui é um provável porque é mais bronquiolectasias, né? E a gente vê nessas reconstruções coronais que são muito boas para determinar. E na histopatologia a gente vê um padrão PIO, aqui é a pleura, então está colado à pleura, tem a fibrose. E aí depois vem um parênquima quase normal. Então, esse é um padrão de uma fibrose avançada, que é a fibrose pulmonar idiopática. Mas e a ILA? Que aí a gente chegou no ponto mais importante da apresentação. Isso é um caso que demorou 7 anos para ficar assim. Então, você observa que tem discretas bronquiolectasias, né, bilaterais, um percentual pequeno, e que com o tempo, sem tratamento, ela evoluiu para isso. Então, nós temos um novo momento das doenças intersticiais pulmonares, isso é clássico. Nós não estamos mais preocupados no tratamento da fibrose pulmonar idiopática? Claro que sim. Como nós estamos preocupados no tratamento do paciente que não tem sintomas. É o hipertenso que não tem sintomas. Então, aqui, isso é bem. É um diagrama
progressão da fibrose, da fibrose pulmonar progressiva até o óbito. Sintomas, diagnósticos, anormalidades intersticiais pulmonares pela radiologia. Esse consenso foi publicado agora em julho de 2025. Então, tem essas três linhas. A ILA são alterações sutis na tomografia em indivíduos sem sintomas respiratórios. Não tem sintoma. E sem diagnóstico prévio de qualquer doença. Não precisa fotografar, Cláudia, eu te dou tudo. Ah. E alguns pacientes, eles continuam assim, a vida inteira. O aspecto da ILA é um pouco diferente. Eles não são subpleurais. Ali naquela radiografia, que está um pouco difícil, já era pequeno mesmo, mais central. Raramente evolui para fibrose. Às vezes, nós temos que tomar conta sempre no tabagista, como no paciente que tem DPOC, agora é da fibrose pulmonar. O tabagista idoso 15% pode ter ILA. Fortemente associado a ILA, a idade, mais velho, tabagismo, poluição, exposições ocupacionais e essa variante. As ILAs fibróticas, que a gente vai mostrar agora, estão ligadas ao maior risco de mortalidade e desenvolvimento tanto da fibrose pulmonar idiopática como a fibrose progressiva. Então, progrediu, começou a ter os sintomas, aí começa a procurar um médico em alguns casos. Nesses casos, você vai ver o padrão radiológico, ele é mais pega mais perto da pleura. Então tem o maior risco de progressão. Quase nada, imperceptível. Então os ganhos de sintomas, né, vai começar a ter uma definição de uma doença pulmonar intersticial em pessoas que têm ILA. Ela tem ILA e começa a ter sintomas de uma doença intersticial. Então, começa a reduzir, às vezes, a CVF, CPT, DLCO, e começa a ter critérios fisiológicos fibrose. Então, aqui é o que a gente. E aí, as anomalias fibróticas começam a ter favo de mel, começa a ter acometimento em mais 5% do pulmão, e a normalidade fibrótica fica muito bem caracterizada, sendo progressiva no pulmão. Isso é péssimo, né? O que a gente tem que fazer? Olha, pessoal, a gente tem que fazer isso. Nós temos que transformar a presença do padrão final, ela é pouco responsiva, né? E a gente tem que, no fundo, pegar essa linha do diagnóstico e avançar. Porque os medicamentos, os três medicamentos, eles reduzem a velocidade de evolução da doença. Então, a gente tem uma tentativa de preservar precocemente. Então, aí a gente vai ter que começar a criar os critérios de desenvolvimento de ILA para uma doença pulmonar intersticial. Então, olhar sempre para ILAs, para rastreamento em fumantes, doença de tecido conectivo alto risco, parentes com maior de 50 anos com fibrose familiar, e se tiver ILA, nesses casos, acompanhamento tomográfico a cada 2, 3 anos. Não é, isso aqui é um consenso mundial. Não é recomendado fazer a investigação genética nos casos ainda. Deve fazer a tomografia sempre inicial, né? Repetir anualmente, mesmo que a TC não mostre progressão, a função pulmonar. E se tiver ILAs, os novos fatores, você a cada 6, 12 meses. Então, fatores de risco para ILA. Nós dividimos assim: a ILA pode surgir alto risco e baixo risco.
E a ILA pode progredir para uma doença pulmonar alto risco e baixo risco. Começamos a redesenhar o conceito da fibrose pulmonar. A entidade é sempre importante porque dá prognóstico, etc. O protótipo é uma doença grave, que é a fibrose pulmonar idiopática. Mas nós estamos redesenhando o conceito de alto risco, baixo risco, de acompanhamento. Alto risco de desenvolver todos aqueles ali: idade, tabagismo, exposição, história familiar, predisposição genética. Baixo risco, adultos jovens, não fumantes, sem exposição, sem história familiar genética. De ILA para uma doença pulmonar, padrão subpleural fibrótico na TC, tem que fazer. Maior que 5% de uma zona pulmonar de extensão, estimativa visual. É você mesmo, não precisa de software. Sintomas respiratórios podem surgir, alguma queda, alteração funcional e busca dos telômeros curtos. Baixo risco pela tomografia, não subpleural, alterações instáveis durante os anos, estáveis, assintomático e função preservada, sem marcadores. Tratar a ILA ou não tratar a ILA? A resposta cada um vai ter aqui. Eu tenho a minha resposta, né? Se a gente analisar esse gráfico, perfenidona, nintedanib e nerandomilast tem a cor contínua e a cor tracejada. A tracejada é o placebo dos estudos pivotais. O primeiro aqui é o nerandomilast com 9 miligramas, 49%, mas o placebo ele só diminui em torno de 100. Depois, o segundo é o verde, o nintedanib, 50% de redução da velocidade da doença em 52 meses, mas o placebo acometeu, reduziu em 200 mililitros. E aí, a perfenidona conseguiu segurar a progressão da doença em 45%, mas o placebo era de 400 mililitros que, em média, as pessoas perdiam. Qual é o ensinamento, primeiro ensinamento? Vários tipos de propostas, de fenótipos, mas que todos os pacientes perdem com o tempo. Os que não usam medicamento perdem mais que os usam. E agora surgiu um quarto medicamento, que é inalatório. Na verdade, é como se fosse uma bombinha do alênio. E que é o treprostenil. Esse trabalho foram 16 semanas. Eles estão estendendo, vão estender agora para 32 semanas. A gente vai até participar também. E que o treprostenil, simplesmente nos pacientes que tinham fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar, houve uma recuperação da capacidade vital forçada. Eu não estou falando da melhoria da pressão da artéria pulmonar, né? O paciente diminuir, isso é um objetivo, mas eles estão querendo ver exatamente isso. Então, a resposta vem pela lógica. A comparação de efeitos colaterais. O que é verde é o que tem maior efeito colateral. Náuseas, diarreia, rascutânea, descontinuidade, que é o nintedanib. O azul é perfenidona com alto. E a nova droga é uma nova droga. Ele foi feito exatamente para isso, né? Ela tem muito menos efeitos colaterais. Diarreia, 10%. Uma das queixas é você dar medicamento para o paciente idoso, que vem uma série de efeitos colaterais, e você tem que fazer um tempo da. A gente vai explicar que isso é comum. Super congelado. Ah, não foi. Não, porque o passarinho, né? Então, é por causa disso. Eu sou sofisticado também. A definição de ILA marca a alternativa errada. Tá. Uma é opacidade em vidro fosco reticular ou reticulares bilaterais maior que 5%. Outra, bronquiectasia de tração e favelamento,
outras alterações devem ser sempre unilaterais, outras alterações devem ser não dependentes. A errada é que não deve ser unilateral. Unilateral é uma fibrose consequência de alguma coisa, ok? E, por fim, o segmento sugerido pela ATS para ILA. Repetir a tomografia a cada 2, 3 anos, se estável. Considerar segmento mais curto, 12 meses em caso de maior risco. Sempre realizar o MIC-5B, o telômeros curtos, como rastreio inicial. Acompanhar também com função pulmonar seriada. Então, esses 3 estão corretos. O avanço vai vir por aqui, que é o que eles já estão sinalizando. Qual o avanço? Quem acha que deve tratar? Obviamente, tem que tratar no momento que você começa a caracterizar precocemente uma doença que vai progredir. A nossa dificuldade é o acesso, né? Que vai continuar sendo uma dificuldade o acesso até para medicamentos de asma, para EPOC, mas os pacientes que têm ILA com sinais sugestivos de alto risco de progressão, eles têm que ser inicialmente tratados. E qual medicamento? O medicamento que o paciente consiga ter a maior adesão. Então, são medicamentos que não têm efeitos colaterais. Ele não sente e toma. E você dá 50% a mais no tempo de vida. Aquele lá que está com 7 anos falecendo, sei lá, mais 2, 3 anos, faz muita diferença para todo mundo. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Eu agradeço o convite. A TC, a função pulmonar, o rastreamento genético ainda está entrando, caminho para a identificação precoce desses grupos. Então, obrigado, tá? Excelente. Obrigado, professor Rogério. Vamos abrir aí, então, para os comentários e questões da plateia. Professora Cláudia. Rapidinho, vamos aproveitar, né? Você não acha que é uma questão conceitual? Quer dizer, se é uma ilha que progrediu, virou doença intersticial já, e isso está progredindo, né? Então, assim, eu acho que a questão é saber quando que a ilha vira doença intersticial. Não, a gente, pela ATS, quando você tem os sintomas e começa a... Os sintomas começa a caracterização da doença intersticial. Quando o paciente não tem o sintoma, só tem um achado tomográfico, isso é o achado incidental, é o que eles consideram de assintomático. Então, por isso que você tem que deslocar a linha do diagnóstico para cima dos sintomas, que é o que todo mundo faz na hipertensão arterial, que é o que todo mundo faz no diabetes. Os pacientes, eles são assintomáticos, né? Antes eles tinham sintomas. Aí aprendeu que não deve ter sintoma. A qualidade de vida é relacionada totalmente a ter ou não sintomas, né? Os domínios de qualidade de vida. Então, quando tem sintomas, já está progredindo com uma doença intersticial pulmonar. Eu sei, ela vai brigar comigo. Mas faz parte, faz parte. Todas as mulheres, né, são importantes na nossa vida, que ela, contextualmente, elas modificam tudo. Eu não sei se você mencionou e eu não peguei, eu entendi lá que a gente não deve fazer aquele rastreamento genético de screening Ainda para não. todos, né? Mas qual é o papel do MUC5B, dos telômeros curtos? Quando que eu devo rastrear e como que isso entra aí Tá. na abordagem desses pacientes? Um dos motivos desses consensos eles não incluírem o rastreamento genético é a pressão financeira que isso está relacionado. Isso é dito claramente nos consensos. Eu faço para todo mundo, ok? Quando tem a doença intersticial, eu faço para todo mundo. Eu não faço para o paciente que eu já sei que tem a doença intersticial.
Eu faço para o paciente, para a família do paciente. Se a gente identificou já vários, o MIC5B, ele demonstra que o paciente vai ter a doença intersticial, mas, ao mesmo tempo, ele é uma doença intersticial com a progressão mais lenta, tá? Os dos telômeros curtos, ele está relacionado a uma progressão mais rápida. Então, quando você, que é o então, quando você pede esse painel, que dependendo do local, varia em torno de 4 a 6 mil reais, é o valor desses painéis, dependendo do laboratório. Estou falando um painel completo, vem uns 15, né, de pesquisa. Eu tenho um que faleceu, infelizmente, recentemente, veio negativo, e aí ele ficou muito feliz para falar com a filha, que é médica de São Paulo, e que ela não tinha, pelo menos, herdado isso do pai. O outro, que é biomédico, que é um dono de um laboratório também importante, e ele tem 3 ou 4 filhos médicos. 2 são negativos e um é positivo. Tinha tanto filho, né? Então, um tinha que acontecer isso. Então, esse filho está com 50 anos, aí já está fazendo o acompanhamento dele, né? Os outros 2 estão mais tranquilos. Então, a gente está pedindo para os familiares daquele paciente que tem a doença intersticial. Vamos supor que a gente encontra o telômero curto, começa a rastrear o paciente e um belo dia encontra uma ILA. Tem um marcador genético de mau prognóstico, de evolução, e já tem a sua primeira ILA. Já posso fazer antifibrótico ou devo esperar ainda para ver se ele vai progredir? Se tiver um marcador genético e uma doença intersticial, eu iniciaria o antifibrótico, Mesmo que seja só uma ILA. mesmo sem só uma. Tá? A grande dificuldade é o acesso ao medicamento de altíssimo custo ainda, etc. Mas a doença é fatal. No final, é isso que a gente está discutindo. Ninguém faz transplante. Quando faz transplante, o valor é extraordinariamente alto, por isso que ele não é difundido dessa forma. Então, o Brasil, pelo menos para o Nintedanib e Perfenidona, a Fiocruz está tentando fazer um deles já para cunho na saúde pública. Então, deve sair um desses, porque eles já estavam interessados por causa das pressões. E aí tem os outros, mas é a primeira linha, mas é assim que funciona. Tem uma outra questão também, Renato, levantando do que você perguntou, por que dosar, por que investigar essa parte genética, né? Você pode dosar no sangue, o comprimento de telômero, e se você tiver paciente com doença intersticial, digamos assim, uma PH, e que tem uma telomeropatia com um comprimento abaixo do 10%, no mínimo lá, menos de 10% de comprimento, esses pacientes, se você fizer imunossupressão, eles têm um prognóstico pior. Tá? Então, é importante você saber em quem vai fazer corticoide de imunossupressão, azatioprina, micofenolato, se eles não têm encurtamento de telômero. A gente já sabia que na FPI usar imunossupressor era ruim, a gente não entendia muito bem por quê, mas é por causa das telomeropatias, tá? Então, se você vai fazer no teu paciente lá com colagenose ou com pH, é importante saber isso, se puder, tá? Ok. Tem mais? Acho que não. Já deve estar uns 2-0. Quem que está jogando lá? 9,5. Mas pelo menos telepático. Estudiantes, né? Bom, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, à AstraZeneca e também a presença de todos vocês aí, que acho que eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido também. E vamos jantar agora, né? Boa noite.